E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Começando agora mais um vídeo complementar, né, de auxílio ao PET. A gente que já está chegando na semana 4 do PET 3 e a última semana desse PET, do PET 3, né? E essa semana vocês já estão vendo aí na tela que o tema é os povos originários do Brasil, ou seja, os indígenas, né? E lá na página 71 do PET, tem um texto, que ele é antes das atividades, né? Que esse texto, basicamente, eu não vou ler ele aqui não, mas ele conta uma situação que aconteceu esse ano lá em Salvador, que foi numa reforma de uma praça lá, acabaram achando restos mortais dentro de uma urna funerária, né? De um indígena, provavelmente um tupi-guarani, que viveu aqui no Brasil, precisamente em Salvador, lá entre os séculos 14 e 16. Então, mais ou menos na época aqui que vão estar chegando os europeus, né? Então tem esse texto aí mostrando que era uma urna funerária com tampa de cerâmica, muito provavelmente ali descobriram algum tipo de ritual, né, de enterro, de enterramento desses mortos, desses indígenas, né, que viviam aqui nessa época, né, chamada época pré-colombiana, porque é antes da chegada de Colombo aqui na América, tá bom? Aí as atividades dessa semana, da última semana do PET 3, começam lá na página 71 e elas são todas a respeito desses indígenas que viviam aqui antigamente. A atividade 1 é o seguinte, tá? Assim um enunciado. No mapa abaixo você consegue identificar alguns dos principais povos indígenas presentes no território brasileiro na América pré-colombiana. Observe-o e logo em seguida responda as questões abaixo. Então tem um mapa aí, vocês estão vendo o mapa, ele está representado com algumas cores, né? Alguns nomes também dentro dessas cores. Então, para fazer essa atividade, a primeira coisa que você tem que saber dentro desse mapa aí, aonde é o Brasil. Vamos lá. Letra A. Quais povos indígenas que ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana estão representados na imagem? Então, sabendo dentro desse mapa a parte que corresponde ao Brasil, vocês vão dizer quais povos que estão ali representados nessa imagem que estão dentro do território brasileiro. Né? Vou dar uma dica aí, por exemplo. Aí tá escrito Incas, né? Os Incas não estão no território brasileiro. Quem sabe onde está o território brasileiro vai ver aí que são outros povos, não são os Incas, por exemplo. Né? Então aí tem vou entregar para vocês aqui, né? Principalmente aí o que tá de amarelo, o que tá de roxo, né? Por quê? Que tá nessa parte superior do mapa aí, do lado direito, né? Dentro da América do Sul, onde fica o Brasil? Fica mais ou menos do centro para o nordeste, né? Da América do Sul. Então aí, os tupis, os gês, os guaranis, são povos aí que estão representados na imagem, estão dentro do território brasileiro. Entreguei para vocês a letra A, hein, pessoal? Letra B. Pesquisa no livro didático ou na internet informações a respeito desses povos. Então, conseguiu definir quais desses povos estão dentro do território brasileiro? Vocês vão olhar aqui embaixo na descrição, né? Vão clicar nos links aqui que eu vou deixar para vocês. Eu sempre deixo os links aqui. E vai direcionar vocês para as páginas onde vocês vão pesquisar informações a respeito desses povos que estão representados na imagem e que viviam aqui no território brasileiro. Letra C. Quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? Então, dentro desses links aqui também vai ter link dizendo para vocês quais povos indígenas viviam aqui. Vocês vão ler essa relação dos povos indígenas que viviam aqui, olhar para a imagem. O povo que vocês verem no link, né, na página da internet, que não tiver na imagem, você vai colocar no caderno. Tá certo? Letra D. Quais povos indígenas ocuparam a região que hoje compreende o estado de Minas Gerais? Então, mais uma vez, você tem que ter noção de onde é Minas Gerais nesse mapa, né? E identificar lá que povo indígena está representado aqui no nosso estado. E letra E. Pesquise na história da sua cidade, ou seja, Divinópolis, e descubra quais povos indígenas habitavam o seu território. Mesma coisa, com certeza vai ter algum link aqui direcionando vocês para uma pesquisa sobre a história de Divinópolis e os primeiros habitantes aqui do território da cidade, tá bom? Atividade número 2, aqui já no final da página 72.
E ela invade a página 73. O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza que se localiza nos municípios piauienses de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato, ou seja, lá no Piauí está essa serra, né? Esse parque nacional. Esta área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara era densamente povoada, ou seja, muita gente vivia lá ao redor, né, dessa montanha, na era pré-colombiana. Abaixo você pode observar uma das milhares de pinturas rupestres, guardem esse nome, do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Observe com atenção e logo em seguida responda as questões. Letra A. Qual nome eu pedi para vocês guardarem? Qual nome se dá a esse tipo de registro? Letra B. Quais foram os recursos utilizados para fazer essa pintura? Então vocês vão pesquisar aqui, né? Dentro do link aqui de pintura rupestre, para me dizer na letra B que tipo de material era usado para deixar esse registro nas cavernas, nas pedras. Letra C. O que essa imagem nos diz a respeito do povoamento da América? Né? Parece muito com a letra D. Observando a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade? Se você responder que sim, vocês vão me dizer que tipo de hábito que você imagina que esse povo que fazia esse tipo de pintura praticava, né? O que no dia a dia desse povo pode estar representado a partir dessa figura. Letra E. Quais as diferenças entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos no Brasil e os povos da Mesopotâmia? Então, nas semanas anteriores, vocês viram aí sobre os povos da Mesopotâmia. Invenção da escrita, né? Um código de escrita, né? Um alfabeto. Né? É um tipo de signo, né? Um tipo de registro muito diferente desse aí das pinturas rupestres. Vocês vão escrever para mim as diferenças entre o tipo de linguagem que a gente via na Mesopotâmia e esse tipo de linguagem feito pelos índios aqui na América antes da chegada do europeu. Número 3, atividade número 3, que é lá no final da parte 73 e invade a parte 74. Há cerca de 10 mil anos, grupos nômades marcaram suas culturas com edifícios de conchas, restos de peixes e outros animais. Esses amontoados de conchas ficaram conhecidos como sambaquis, povos que viveram no Brasil no período pré-histórico. Aí tem a imagem número 1, né, que é um sambaqui, lá no sul do país, guarde essa região, sul do país, né, litoral. E a imagem número 2, sambaquis no litoral brasileiro, representados aí por pontos vermelhos dentro desse mapa verde do Brasil. Então vocês reparem que onde existiam os sambaquis? Tá aí no mapa, né? No litoral, mas numa parte do litoral. Letra A. O que você observa na imagem 1? Então você vai dizer ali, né? Vai descrever a imagem 1 que está aí no alto da página, aqui do meu lado esquerdo, aqui na imagem, né? Portanto, não sei qual dos dois lados é, mas vocês estão vendo aqui a imagem número 1, que é o quê? É um monte coberto por vegetação, né? Um monte coberto por uma vegetação, um monte baixo com cobertura verde, né? Letra B. Pesquise no livro didático ou na internet e descubra a função dos sambaquis. Então vai ter aqui embaixo também na descrição um link para sambaquis e vocês vão colocar aí no caderno a função desses amontoados, né? Letra C. Olhando para o mapa da imagem 2, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos sambaquis? Então lembra que eu falei? Litoral sul, principalmente, né? Letra D. De que forma podemos relacionar os sambaquis com a sua presença no litoral do país? Então aí é vocês procurarem dentro da informação do que é o sambaqui, a função dele, né, para que ele servia, como ele era constituído, o que pode relacionar isso e o fato deles serem encontrados no litoral, né? Tem alguma coisa na forma como esse sambaqui era feito, ou para que ele era feito, que era favorecido por estarem numa região de litoral? É isso que você está perguntando. Vocês vão ter que relacionar
a coisa ao lugar que ela era feita, tá bom? E a letra E, o que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram o Brasil no período pré-histórico? A cultura do sambaqui nos diz o que sobre esses povos? Estudando o sambaqui, que informações a gente pode tirar da vida desses povos, né? Da cultura desses povos? É o que está perguntando aí na letra E. Tá bom, pessoal? Deixei os recadinhos para o final do vídeo. Vou ser um pouco mais rápido com isso. Que é o seguinte: se inscreve na página se não for inscrito. Toda quarta-feira tá saindo lá no grupo do WhatsApp, né? Um vídeo novo para vocês. Normalmente eu já deixo na internet na noite de terça, tá bom? Se inscreve e aciona o sininho para chegar para vocês a notificação no celular quando sair esse vídeo novo, né? Vocês podem entregar as atividades dessa semana até dia 1º de setembro, ou seja, quarta-feira que vem, na verdade, dia 2 de setembro, tá certo? E no mais, quem está atrasado aí com as atividades, colocar em dia, tá bom? Porque vai ser importante na volta das aulas presenciais. Até mais, um abraço.